Boa noite, tudo bem? Eu quero ler para nós hoje à noite um salmo, é o Salmo 51, que diz assim: Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele depois de haver ele possuído Batseba. E o texto segue assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprazes, na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua vontade, e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Davi foi um homem interessantíssimo, porque ele foi capaz, no curso da sua vida, de sentir, de discernir, de detectar, de vislumbrar situações, sentimentos, ambiguidades, sutilezas, que às vezes iam entrando no coração dele, que por muito pouco ali não se arraigavam, não faziam ali seu ninho, não colocavam ali seu espigão, não plantavam ali suas raízes. E é impressionante você ver como aquele homem que sai à guerra e que na guerra luta como um guerreiro, que mata, e que vive fugido durante mais de 12 anos do rei Saul, existindo de maneira desinstalada, hebreia, guerrilheira, móvel o tempo todo, e que desenvolveu rigidez humana fortíssima, é ao mesmo tempo capaz de delicadezas, de sensibilidades, de afloramentos de consciência, quase incompatíveis com uma pessoa que no dia a dia tivesse que enfrentar encontros tão dramáticos, viver em estado de fuga, de alerta, de expectação e de morte. Às vezes alguém queria agradar a ele, indo pegar, por exemplo, uma água fresca num poço de Belém, só por causa de um suspiro dele, que dizia aos homens que eram amargurados de espírito, marginais, e que ele tinha conseguido reunir num grupo, transformado num exército, dado a cada um deles a dignidade agora de uma nova vida. Esse pessoal, grato a ele como era, ao ouvir uma coisa assim,
tomava a iniciativa de, apesar de os homens de Saul estarem acampados à volta do poço com águas frescas, irem até lá esgueirando-se no meio da noite em perigo para pegar um vasilhame de água geladinha e levar para Davi dentro da caverna, enquanto Davi estava distraído, sem nem ter sabido o que acontecera, e ser surpreendido com aquela notícia de que ali estava uma água fresca. E ele, ao invés de bebê-la, de se sentir honrado, de se sentir o ó do Borogodó, o cara em razão de quem todo mundo fazia sacrifício, achava que valia a pena correr risco de vida. Ao invés disso, ao invés das lisonjas que daí poderiam surgir para qualquer coraçãozinho mais idiotado, não é assim que ele se comporta. Ao contrário, ele olha para os seus homens, levanta-se, pega o cântaro com a água, ergue um altar com pedras e o derrama como libação ao Senhor, como sacrifício de gratidão a Deus, dizendo: eu jamais beberia a água que poderia ter custado o sangue do meu irmão. É o nível de percepção desse indivíduo. Se multiplica de muitas formas, que tem exemplos distintos, e não vem aqui ao caso os sair multiplicando, senão a gente não terminaria nunca mais. Eu estou dando apenas um exemplo que mostra esta sensibilidade. Agora vocês vejam como esse indivíduo, esse homem, vai de uma existência infantil e adolescente, quando ele entra para o cenário das importâncias em Israel após ter matado Golias, até chegar aos 33 anos de idade, quando foi feito rei em Hebrom, e depois em Jerusalém, aos 40. E chega aos 40 anos, depois de ter feito essa viagem, onde houve de tudo, mas sobretudo houve salmos, houve cânticos, houve oração, houve sensibilidade, houve quebrantamento, houve busca de afinamento do ser dele com a vontade de Deus, houve um clamor e um desejo enorme de andar com justiça, de não derramar o sangue inocente, de não ser perverso. De repente, aos 40 anos, rei, coroado, um palácio muito bonito construído na então cidade dos Jebuseus, Jebus, agora nascente Jerusalém, cidade de Davi, com tudo que era do bom e do melhor, com os exércitos organizados, com ele já não precisando mais sair à guerra, como os reis costumavam fazer, podendo apenas mandar seus generais e seus homens importantes e de confiança, enquanto ele mesmo ficava para trás, descansando, bocejando, caminhando, siestas tranquilas. Até que num daqueles dias, depois de um descanso, um vinhozinho bom, um cordeirinho macio, frutinha agradável, serviço da corte, quartinho ventilado, no alto, as montanhas de Jerusalém à volta. Aí ele sai, chega no pátio, dá uma espreguiçada gostosa, assim, de 2 da tarde. Aí ele chega, quando ele está espreguiçando e olhando, dá aquela parada, dá uma frisada e diz: meu Deus, louvado seja. É uma mulher lindíssima, nua, banhando-se com todas as sensualidades de um banho distraído de uma mulher em casa. Mulher do amigo dele, mais precisamente de um general dele, do general Urias, que estava na guerra, lutando por Davi. E o Davi não se segurou. O general não está aí. General é general para as negas dele, né? Mas eu sou o capitão em chefe, então ele é meu recruta. Está viajando. A esposa está tomando um banho, mostrando uma carência tão grande no banhar-se, que eu vou mandar buscar agora. Aí mandou lá um pessoal. E não tinha nem diálogo, né? O rei está chamando a senhora. Mas eu ainda vou me arrumar, não, assim como está, eu acho que ele prefere. Venha, um mantinho só está bom.
Não me pareceu com um cara de quem está querendo vestir a senhora. Venha, por favor, dona Batseba. E a Batseba não duvidou, foi. E chegando lá, não fez questão, aceitou. Não só aceitou, mas participou ativa e efetivamente. Afinal de contas, o rei tem que ser bem servido. E a gente não sabe quantas rolaram. Só sabe que um mês depois, e eu não acredito que tenha ficado numazinha só, um mês depois ela manda uma notícia. Rei Davi, a essa altura, já não estava mais chamando de Davi, já devia estar chamando de Vico, Viquinho, meu amor, Vico, qualquer coisa assim. Eu tenho um filho que é Davi, que só rola Vico, Viquinho, Vicoso, Vico, tudo isso. Aí, Vico, minha menstruação não veio. E o Urias já está há 3 meses na guerra. O que será, hein? Aí o Davi disse, sujou. Não precisava ser assim, foi legal pra caramba, mas não precisava ter tanta consequência. E o que eu vou fazer? Já sei. Aí pegou, mandou chamar Urias na guerra, com um plano. Aí disse, como é que estão as coisas lá no campo de batalha, Urias? Aí Urias disse, olha, rei, tá uma maravilha, não tem mais exército para encarar a gente. Tá fácil. Que ali tem um problema a mais, atacar um muro alto, o pessoal joga flecha de cima, morre alguém, mas tá tudo em paz. Tudo na rotina. Aí o Davi disse, então, olha, prova aqui esse vinho do Carmelo, que é uma maravilha. Tem também esse outro aqui das vinhas de Engedi, que é uma delícia. Tonés, beba comigo. Aí o indivíduo olhou para ele e o Davi disse, não, eu estou cometendo aqui, é uma besteira, por que você não vai para sua casa? Durme essa noite com a sua mulher, uma mulher tão maravilhosa, tão bonita. Batseba. Vá lá com a sua mulher, ela está lá, deve estar com uma saudade atroz do senhor, meu general. Aí o general disse, olha, rei, desculpe, mas a arca da aliança do Senhor não tem santuário. E o povo de Israel dorme em tendas. E os teus homens do exército estão todos dormindo ao relento. Como é que eu vou ter coragem de, numa situação dessa, ir para minha casa? Rolar de amores em cima da minha mulher? Sabendo que a arca está desprotegida. Israel dorme em tendas e os teus homens estão ao relento, minha dignidade não deixa. Só quando voltar todo mundo é que eu vou. Mas agora foi só para te servir ao Senhor, eu vou voltar direto para lá, tá bom? Aí o Davi disse, mas que cara mais legalista, rapaz. Que cara enjoado. Tinha que ser auditor da Receita Federal. Tinha que ser diretor da Receita para ficar no pé de todo mundo, não deixar passar nada. Que carinha, rapaz. Aí falou, então bebe comigo o vinho do Carmelo, esse outro aqui de Engedi, olha só, coisa boa. Olha o buquê. Tá sentindo, Urias? É, muito bom, seu rei. Então bebãozinho. Aí ele, mais outro. Mais outro. Aí ele dava 3 goles aqui e um copo pro Urias. E o Urias foi entortando diante dele. Ô, seu rei, que maravilha. Vitória boa. Louvado seja Deus. Viva Israel! Tava lá. Aí quando o bicho já tá assim todo torto, o Davi chegou e falou, vai para casa, Urias. Ele disse, agora já baixou a censura. Todos aqueles pudores e sensibilidade já foram. Agora ele vai. Vai para casa, Urias, que a Batseba tá te esperando. Aí o Urias levantou, saiu e o rei falou, que maravilha. Ele vai lá, participa. Depois o neném vem, é uma questão de uma semana para lá, uma semana para cá, ele não vai saber bem mesmo, o filho é dele, ele cria, e seja bem-aventurado, ainda estou fazendo um favor, porque estou dando um filho para ele que ele nem sabe, da melhor estirpe. De manhã, quando o Davi acordou, ele olhou da varanda e viu uma cena trágica. Urias, ainda bêbado, de madrugada, dormindo no pátio do rei, na porta do palácio, mas não foi para casa. Aí o rei disse, não dá, esse cara é insuportável. Aí falou, já sei, pegou, fez uma carta, mandou chamar o pobre do Urias,
selou a carta, falou, entregue para o comandante. São ordens de guerra. Aí Urias, pois não, senhor. Montou na mula dele, partiu para o campo de batalha, chegou dias depois lá, foi direto ao comandante, entregou a ordem real, ele a deslacrou, estava escrito, coloque Urias no lugar mais perigoso da batalha, no ataque frontal ao muro, onde caiam muitas flechas, não me pergunte por quê, mas faça isso. E aí puseram, e o pobre do Urias não demorou um dia, nem dois, nem três, logo veio uma flecha, uma bala perdida, assim, dessas, estatisticamente, com toda a chance de acontecerem, e aconteceu em cima dele, e ele morreu, e veio a notícia, Urias morreu. Aí o Davi falou, então manda chamar a mulher dele, que agora é minha. E levou para o palácio, e esteve com ela, e a fez esposa dele, não deixou nem o defunto esfriar, e foi tocando a vida tranquilo. 9 meses de tranquilidade. Com assassinato nas costas, ele não estava sentindo nada. Tendo tomado a mulher do próximo de uma maneira absolutamente caprichosa. Não rolou amor, não rolou afeto, não rolou nada que, enrolando, ainda assim não justifica o que se faz, mas pelo menos humaniza algo dentro do processo. Não, foi só a vontade da volúpia, da cobiça e do poder. Eu posso, logo eu faço. Eu quero, logo é minha. Eu sou superior a todos aqui, então os que estão aqui me servem. E me servem conforme eu acho que me prestarão o melhor serviço. Foi assim que ela fez. E agora, para aplacar qualquer que fosse um pingozinho de desconforto na consciência, ele a leva para o palácio, ele a torna uma de suas 8 mulheres na corte. E vive aparentemente bem durante aquele tempo todo. Sem nenhuma crise de consciência, sem nada disso. Vocês já pararam para pensar a diferença entre aquele indivíduo que disse, eu não vou beber esse cântaro com água gelada da fonte de Belém, porque poderia ter significado o sangue de um de vocês, e comparar esse com o carcará que pega, mata e come, limpa a boca e não sente nada, e passa mais 9 meses em hibernação de consciência sem nenhum desconforto. É grave a situação, é tão grave que a gente não consegue reconhecer os dois indivíduos, parecem pessoas distintas. Uma que tem essa sensibilidade que diz, eu não posso nem sentir o prazer do que poderia ter significado a morte de vocês, por uma devoção que a mim vocês não devem. E em relação a essa situação agora, na qual ele toma posse, ele possui, ele pega, ele devora, ele come, ele usa, ele manipula, ele traz, ele concebe um plano, ele implementa a sua estratégia, ele a viabiliza, ela termina em morte, e ele coroa isso tudo com um novo casamento e com 9 meses de tranquilidade. Será que são as duas pessoas? Eu estou fazendo essa pergunta apenas para responder aquilo que todos aqui sabem como resposta. Gente amada, o pecado, quando ele é concebido em nós, quando ele se transforma de uma tentação numa ideia que se fixa, e como ideia que se fixa, num desejo que se torna uma pulsão, e como pulsão, algo que realiza uma ação, e como ação, factibiliza, materializa a nossa transgressão, seja ela qual for. Nesse caso aqui a gente está falando de uma situação de adultério seguido de um plano para matar. Não precisa ser nada com essa configuração, mas não importando em que situação seja, todo pecado, seja este, aquele ou qualquer outro, carrega consigo esse poder de arrancar o indivíduo de qualquer que tenha sido a sua melhor consciência e o melhor dele mesmo. Simplesmente esquizofreniza você de você. E é sutil o processo. E não tem bom para isso.
Não tem ninguém que diga, eu me garanto. Não tem ninguém que diga, não, é apenas algo estanque. É apenas tópico. Eu faço isto, circunscrevo a isto e o resto da existência continua intacta. Como alguns de nós pensam que conseguem fazer, que conseguimos fazer. Ninguém tem esse poder. Se a gente o chama para algum lugar na nossa existência, ou admite, o poder de contágio e o poder de evolução sistêmica que ele tem contagiando todo do ser, acontece de modo inevitável. De modo que você se torna irreconhecível. E não só irreconhecível, você se torna insensível. Você aprende a dormir bem em cima da transgressão. Aprende a descansar naquilo que pode estar significando a dor de um outro, a tristeza de um outro, a traição de um outro, a angústia do outro, a infelicidade do outro, enquanto a gente desenvolveu uma autoanestesia que nos viabiliza existir apesar de tudo. E pode acontecer com qualquer um, aconteceu com ele, acontece comigo, acontece com você. É interessante que as pessoas muitas vezes no curso da vida já me perguntaram: o que foi que Davi ficou fazendo durante aqueles 9 meses? Será que ele não ficou ocupado? Eu digo a vocês que não, porque quando o pecado ganha determinados contornos de gravidades radicais, cruciais, viscerais, a mente se protege da culpa, tentando criar um encapsulamento daquilo, impondo ao indivíduo uma autoanestesia e uma autodessensibilização. Vocês já notaram como é muito mais simples você chegar e fazer uma grosseria com alguém ali, voltar e dizer: desculpa, meu irmão, fui grosseiro com você. O que está em operação nessa hora nem sempre é o convencimento da culpa. Na maioria das vezes é apenas o convencimento de que se pisou na bola do ponto de vista da nossa imagem em relação à sociedade. Por isso é fácil voltar atrás para fazer esses reparos, porque quase nunca eles têm a ver com a essencialidade da consciência, eles têm a ver com a gestão da imagem. Como também é bem mais fácil você voltar para pedir perdão de alguns pecados cujo pedido de perdão dão status. Alguns pecados, quando a gente pede perdão deles, a gente fica maior aos olhos dos outros. Os outros dizem: vocês viram como ele é humilde? Que pessoa mais legal! Me procurou tão sensível, nem precisava ter sentido tanto, nem havia necessidade de um aprofundamento tão abismal. É porque essa é uma pessoa realmente de Deus, com grandes sensibilidades. Agora, quando é a mulher do Urias, o cara dá cachaça para ele, embebeda ele, tenta fazê-lo um peru de festa, glu, 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 tenta fazer qualquer coisa, menos chegar e dizer: Batseba, me perdoe, eu pisei na bola, de verdade, Urias, eu estou aqui, se quiser cortar minha cabeça, corta. Agora, eu fiz o que eu não devia, isso é impossível. E esses pecados, eles crescem na gente tanto mais quanto a gente tenha o que defender ou a gente imagine que tem o que perder. É por isso que os Beatles, eu não me lembro agora se foi o Paul McCartney ou o John Lennon, ou ambos, quando fizeram o Yesterday, tiveram a sensibilidade de dizer que quando a gente é jovem, no passado, no Yesterday, love then is something easy to play. Now I need a place to hide away. Porque quando você não tem o que defender, é um garotão, é uma garotona, está por aí, love, amor, seja lá o que for, é fácil de brincar disso. Mas depois de um tempo, quando você tem responsabilidades, compromissos, você é arrimo de tantos e de tantas coisas e comete algo desse gênero, mais uma razão para você encapsular isso no coração, matar a sensibilidade, calar a boca da culpa, amordaçar se conseguir o pecado, desensibilizar-se, ficar quieto igual o Garfield esperando tudo passar para você voltar à ação sem dar bandeira.
Porque você vai querer curar essa situação com algo que pode ser a ruína da sua vida? É melhor guardar, e quando é melhor guardar, na maioria das vezes, a gente sente que não é melhor apenas guardar, é melhor esquecer. Agora olha aqui para mim. Olhando para a sua vida, você não detecta o fato de que toda vez que você faz ou fez admissões desse tipo de tumoração para dentro do seu coração, a consequência é que você se projeta para longe de você, que você se distancia de você, que você se desconhece, que você vira outra coisa. 9 meses sem sentir nada, até que Natan chegou lá, o profeta, e contou aquela historinha que vocês conhecem, né? Se rei Davi, eu estou aqui porque tem um problema sério no teu reino. E o Davi disse, qual é que eu não estou sabendo? Está tudo em paz, não tem problema no meu reino. Aí Natan disse, não, é que tem um cara que mora aqui, que é dono de um monte de ovelhas, de bodes, de cabras, de tudo que você puder pensar, rei. Rico. Quase tão rico quanto o senhor. E ele tem um vizinho que dá para ele ver, até da casa dele, ele vê a casinha do vizinho, é pequenininha, um bangalôzinho de nada. E lá nesse lugar, o vizinho dele cria uma cordeirinha, mas é uma cordeirinha tão bonitinha, é uma cordeirinha tão lindinha. Ele bota a cordeirinha no colinho dele, ele faz a cordeirinha ninar de noite, ele bota lacinho na cordeirinha, ele perfuma a cordeirinha, ele dá beijinho na cordeirinha, a cordeirinha dorme na caminha dele. Aí chegou à casa desse vizinho rico, um visitante. E esse homem rico, ao invés de mandar matar um dos seus rebanhos e fazer a festa que quisesse, mandou que alguém fosse na casa do vizinho que tinha só aquela cordeirinha e pegasse a cordeirinha e a imolasse e oferecesse ao seu visitante. Aí o Davi ficou doido. Ficou doido. Ele falou, Deus, me segura, Natan. Me segura, senão eu vou sair daqui agora, porque eu vou te dizer uma coisa. O dia não vai amanhecer em Israel com esse homem vivo. Essa pessoa não vai viver até amanhã de manhã no meu reino. Onde mora esse safado? Natan disse, aqui, nesta casa. Estou falando com ele, rapaz. Aí o Davi foi gelando todo e disse, eu pequei contra o Senhor. Aí vem a coisa mais surpreendente. Natan disse, também o Senhor já perdoou o teu pecado. Antes do indivíduo ter dito, eu pequei contra o Senhor, Natan diz, também o Senhor já perdoou o teu pecado. Aí você diz, mas por quê? Por uma razão simples. Arrependimento é virtude divina. Arrependimento não é algo que eu gero, que eu produzo. Eu não tenho o poder do arrependimento. Conquanto a Bíblia diz, arrependei-vos e convertei-vos, ela manda que eu me arrependa sabendo que eu não tenho esse poder. Sabendo que apenas quando eu digo eu quero, eu passo a ter. Não antes de dizer eu quero. Eu nunca me arrependo antes de querer. Eu só me arrependo depois de querer. E toda vez que eu quero me arrepender, esse eu quero, esse querer e este realizar, Paulo diz, é obra do Espírito de Deus que atua eficazmente em nós. De tal maneira que quando eu digo eu quero, já é Deus efetuando em mim o querer. E quando eu digo eu vou, já é Deus efetuando em mim o realizar. É por isso que em Atos dos Apóstolos se diz que creram no Evangelho todos aqueles que haviam sido por Deus preparados para o arrependimento. Por isso, quando Natan chega e diz o que diz, e Davi diz, eu pequei contra o Senhor, e Natan diz, também o teu pecado já foi perdoado, o que Natan está dizendo é que o simples fato de Natan ter ido lá dizer o que disse, já era graça de Deus, já era o perdão de Deus, já era a misericórdia de Deus, porque quando Deus está definitivamente irado, não tem recado, não tem Natan.
não tem palavra, não tem choque, não tem susto, não tem tapa na cara, não tem sacudida para acordar o zumbi. Quando meu coração se inquieta e se perturba por algo real, objetivo, inovidável, inequívoco, que foi praticado por mim, eu sei o significado e as consequências, e o meu coração se arrepende, é porque a graça de Deus está em trabalho dentro de mim. Do contrário, minha gente, prestem atenção e olhem para mim. Pode ser Davi. Se o Espírito não estiver trabalhando no coração, o carcará pega, mata e come. Ainda leva Batseba para dentro da casa dele e fica 9 meses absolutamente tranquilo, sem sentir nada. Porque Davi sozinho não tem o poder de se arrepender. Porque sem a ação e a emulação do Espírito Santo em nós o tempo todo, não há esse poder em nós. Em nós a gente só tem o poder da tristeza e da depressão para a morte, no máximo. No máximo o poder do remorso. Pedro arrependeu-se e continuou vivendo para sempre. Judas sentiu remorso e enforcou-se. Arrependimento é tristeza para a vida. Remorso é tristeza para a morte. O remorso apenas diz eu pequei, não diz tem misericórdia de mim, ó Deus. O arrependimento é que diz eu pequei, tem misericórdia de mim, Senhor. O remorso é uma tristeza suicida. O arrependimento é metanoia, é uma tristeza transformadora. E mais que isto, o que fica claro aqui é que sem a emulação do Espírito Santo trabalhando em nós, nenhum de nós carrega em si mesmo o poder de manter a consciência viva como um decreto auto-instituído, porque à medida em que o pecado nos solapa, nenhum de nós tem resistência de consciência para ficar encarando a cara da nossa própria maldade para sempre. Por isso, a rota é de fuga, é de alienação, é de anestesiamento, é de esquecimento, é de evasão, é de mascaramento, é de qualquer coisa que signifique o encapsulamento daquilo para a gente não ter que lidar com aquela coisa que pode se transformar em algo absolutamente intolerável e insuportável para o nosso ser. E é aí que o indivíduo vai ficando pedrado, porque você admite isso uma vez, 2, 10, depois de um tempo isso cria uma crosta. Depois de um tempo, esses 9 meses que na vida de Davi foram um surto, um acidente, se estabelecem como um estado definitivo, que é aquilo que Paulo chama de uma consciência cauterizada, ou um estado mental reprovável, do qual sozinho ninguém sai. Vocês me entenderam? Agora olha aqui para mim. Neste salmo que nós lemos, Davi nos dá a dica do que aconteceu com ele durante aqueles 9 meses, que foi mais ou menos o tempo em que a Batseba ficou grávida, durou a gestação dela e o menino nasceu e veio a morrer. Foi esse o interregno, 7, 8 meses de dormência na alma de um homem que fazia salmos aos borbotões, que cantava, dedilhava, louvava, pensava, orava, decidia no meio de zonas cinzentas por uma justiça tão sutil que a gente via e vê o afinamento do coração dele com Deus, e ao mesmo tempo agora cai nesse surto de não consciência total. O Salmo nos dá uma dica do que aconteceu com ele naquele período, que é o que acontece com todo mundo. E prestem atenção, porque daqui a 15 minutos eu vou estar terminando. E eu estou muito contente que vocês estão prestando uma atenção assim de quem está levando a sério. Façam isso até o fim, por favor. Primeira coisa que ele diz é que você fica com as transgressões escritas na sua alma, na sua cara. Por isso é que ele pede, apaga as transgressões, porque elas ficam lavradas na alma. Para onde você se vira, aquela escritura de dívida está ali. Tá? Não sai diante de você, jamais. Aí você foge, você começa a se cegar, você inicia os processos de autocegamento, porque você não quer ver. E se você não quiser ver, a cegueira daquele que diz, eu não quero ver isto,
é pior do que a daquele que nasce assim. É a autoimposta. Mais do que isso, ele diz que o seu pecado está sempre diante dele, ecoando a mesma escritura, a mesma lápide de condenação acerca da qual ele tinha falado antes. Aí ele vai mais adiante e diz que sabe que qualquer que seja a decisão de Deus em relação a ele será perfeita. Diz que ele tem o pecado do delito que ele praticou, mas que mais do que isso ele reconhece o seu pecado essencial, porque ele foi concebido em pecado, diz o verso 5. Diz que nesse processo ele entrou no caminho da mentira e não da verdade no íntimo, porque ninguém vive para tapear-se, para enganar-se e para camuflar o pecado, sem que abandone a verdade no íntimo. Ao contrário, o indivíduo não quer ter vida íntima, não quer subjetividade, não quer viagem para dentro, não quer pesar, medir, ponderar e pensar, não quer avaliar nada que aconteça para dentro do coração, porque o ambiente do coração se transforma num cenário apavorante de assombração para ele. Porque para viver assim você tem que mentir muito. Como é que você vai querer verdade? Ainda mais no íntimo. O que se instala no íntimo aí são os agasalhos e as vestiduras da mentira. Aí ele vai adiante e diz que durante aquele período, verso 8 afirma, toda a noção de júbilo, de alegria sumiram do ser dele. Acaba a alegria de ser. Acaba não só o cântico no banheiro, acaba todo o cantar da alma, acaba toda e qualquer composição de amor. Seja honesto. Ou será que tem alguém aqui que não conhece o significado da culpa? Não tem. Por isso me responda. Quando você está cheio de culpa, de pecados conscientes, não neuróticos, não esses do legalismo da religião, estou falando aqui de coisa verdadeira e séria. Você acorda cheio de louvores a Deus, uma vontade danada de orar, se abençoar os outros, ai que maravilha, que vontade de pregar, meu Deus. É isso que acontece com você? Ele diz que sumiu do coração dele todo júbilo, sumiu do coração dele toda alegria. Ao contrário, apesar dele não estar com osteoporose, nem com reumatismo, nem com nada disso, ele sente que os ossos dele estão esmagados. Cada passo dele é dor, porque a culpa no espírito, na consciência, com as consequências na psique, na alma, trazem suas implicações no soma, no corpo, na carne. E quando não atacam direto o elemento físico, atacam todavia aquela que seja a energia vital do ser, de maneira que mesmo o mais jovem envelhece-se nos seus sentires, na sua disposição de ir, na sua energia, na sua postura, em tudo. Há um desconjuntamento essencial acontecendo, que pode ser expresso na linguagem poética que diz: por favor, me enche de alegria para que exultem outra vez os ossos que tu esmagaste, porque a sensação que ele teve é como se Deus tivesse esfarinhado as estruturas internas dele. Aí ele diz: esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades, porque o que se instaurou para ele foi aquela certeza de que qualquer que fosse o olhar dele em qualquer direção, Deus se lhe tornara um perseguidor. De modo que ele pede a Deus, a ele, que em tantas ocasiões disse: Deus, olha, me vê, atenta para mim, tem misericórdia, até quando tu te esquecerás, até quando tu te olvidarás, até quando recolherás a tua mão, até quando virarás o teu rosto. Ele que fazia intensos clamores dessa natureza, agora pede o contrário: Deus, vira a cara para lá. Não quero Deus perto. E você fica estúpido igual uma mula.
E eu estou falando de mim mesmo. Porque eu me lembro que depois de ter vivido assim, quase 30 anos, andando com Deus, buscando retidão no coração, no dia que eu permiti a concessão de algo dessa natureza entrando na minha vida, o resultado imediato, logo depois, é que você vira uma mula. Sabe por quê? Aquilo que você tem na ponta da língua, da alma, do espírito, de tudo, que faz parte até já do teu instinto como resposta, está fixado no teu ser como verdade, foi relativizado pela mentira, e você agora já não tem mais nem coragem de lembrar a verdade que você sabe, de modo que você prefere dizer, eu não sei. E parece até que honestamente você está dizendo que não sei. E chega a um ponto que você diz que não sei, crendo que já não sabe mesmo. Sabe por quê? Você não pode saber o que você sabe, porque se você souber, é como pegar uma faca e enfiar no seu próprio peito. Por isso você não pode saber. E vira uma mula. E ninguém foge disso, minha gente. Ninguém. Eu não estou falando de um laboratório, eu estou falando da realidade da palavra e das visceralidades da vida que eu conheço e você também. Então apaga isso que tira. E ele diz mais uma outra coisa, ele olha para o coração dele e já não acha o coração dele no lugar. Ele diz o que foi, o que aconteceu com o coração do filhinho de Jessé, daquele garotinho que foi visitado por Samuel, que foi lutar com o gigante Golias, não porque queria glória, só porque não conseguia ver o nome de Deus afrontado. O que aconteceu com aquele moço que ficou 12 anos humilhado pelo rei Saul sem amargura, que podia ter matado o rei tantas vezes quantas quisesse e não fez, que podia ter tramado para tomar conta do reino ainda com Saul em vida e abriu mão disso, que subsistindo em forma de rei ungido por Samuel, não julgou como usurpação o ser igual ao rei Saul. Antes, a si mesmo se humilhou, se tornou guerrilheiro e reconhecido em figura de judeuzinho errante, andou de cova em cova, até que Deus o exaltou e lhe deu um nome que está sobre todo o nome dos reizinhos de Israel, Davi. Tinha sido essa a vidinha linda dele. Agora está aqui esse indivíduo dizendo, eu sou como uma mula, eu perdi o entendimento, está tudo morto dentro de mim e eu já não encontro nem o meu coração. Cadê meu coração? Cadê meu coração? Cadê meus salmos? Ele dizia, é tão fácil fazer salmos. O pessoal dizia, Davi, é difícil fazer salmos? Não, não. Quer dizer, se eu tentar fazer, eu não faço nenhum, mas se eu não tentar, eu faço todos. Como, Davi? Basta meu coração estar cheio de amor, meu amigo, sai da frente que eu sou uma máquina de fazer salmo. Faz um salmo para nós, Davi. Não. Já fiz muito salmo, a minha cota de salmo está dada, eu não tenho mais salmo nenhum para fazer. Estou cansado de salmo. Faz você é jovem, faz o salmo. Porque ele não encontra mais salmo dentro dele, ele não encontra mais oração dentro dele, ele não encontra mais mensagem dentro dele, ele não encontra mais nada dentro dele. Ele já não se reconhece, ele olha para si mesmo e ele parece tão distante dele que ele é quase inacessível. Por isso ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Olhem para mim. Vocês sabem, cada um aqui sabe. Como depois que um estado desse se instala na gente, a coisa mais difícil de recuperar é a pureza do coração. As malícias, as maldades ficam presentes e mais do que isso, tem algo pior do que isso. É o fato de que o diabo acusou tanto você durante os dias da sua culpa e você aceitou tanto aquela acusação que você se convenceu de que você nunca mais será a mesma pessoa mesmo. E aí, convencido disso, você não consegue nunca mais aceitar os estados primitivos de pureza em você, porque você diz, deixa de ser hipócrita, seu safado. Você já andou nisso, já fez aquilo, aquele tempinho que você se sentia assim, passou, mas agora você já rodou seca, meca e cafarnaum, como diz a minha mulher. Para com isso. E o indivíduo começa a aceitar aquele estado de perdão encrostado, de justificação meio casca grossa, mas não o coração puro de novo.
Davi, no entanto, não está querendo um coração reformado, nem remendado, nem plastificado, nem pitaguinianizado na plástica espiritual. Ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e usa o mesmo verbo que está presente na criação do mundo. Cria, tira do nada, ex nihilo, arranca do coisa alguma e faz um coração novo para mim, porque o Senhor é o Deus que cria do nada, e eu quero que o Senhor me dê um coração novo. Cria em mim. A maioria de nós não quer um coração novo. A maioria de nós, de fato, quer perdão sobre um coração velho, com velhas lembranças, com velhos monstros, com velhos fetiches, com carinhos pelos nossos próprios pecados, erros e doenças. Mas o que esse cara quer é um zerar de existência. Ele quer um coração novo, ele quer um coração puro, e ele quer que Deus renove dentro dele um espírito inabalável. Porque depois que você experimenta esses estados de culpa, a tendência é você mergulhar numa fragilidade grande, de modo que tudo aquilo que ande perto desse caminho, que lembre esse caminho, que suscite essas lembranças, que provoque essa fragilidade, derruba você. Ele diz: eu quero um coração puro, eu quero um espírito renovado e inabalável. Não quero ter que ficar vivendo a vida inteira me explicando o que aconteceu, dialogando comigo, provando para mim mesmo. Eu não quero nada disso, eu quero tudo novo, um coração puro e um espírito inabalável, limpo e reto. E ele vem mais adiante e diz o que ele estava sentindo também durante aquele período. Ele sentia que ele tinha sido repulsado da presença de Deus, expulso. Não me repulses, é como quem diz assim: não engulha, não me vomite, não sintas o asco da minha presença. A sensação que ele estava tendo era de que a presença dele gerava asco em Deus, e isso não tinha nada a ver com Deus, tinha apenas a ver com a sensação dele. Nem me retires do teu Santo Espírito, porque a vida ficou tão seca de súbito que ele disse: pronto, Deus se foi, eu fiquei só, não tem mais Deus nenhum vivendo em mim, o Espírito de Deus já não me habita. E aí ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação, porque durante aquele período inteiro, tudo que um dia significou exultação na graça, tinha morrido e falido dentro dele. E ele também perdeu toda a voluntariedade espiritual para com Deus durante aquele processo. Por isso ele pede: renove em mim um espírito voluntário. Tudo que ele tinha antes de dizer quem é Golias, ele está atacando, afrontando os exércitos do Deus de Israel, eu vou lá lutar com ele. Esse é um espírito voluntário. Ele perdeu toda essa voluntariedade, toda essa capacidade de se oferecer, de dizer: eu estou aqui, Deus, pode me mandar, me usa como teu bólido, me manda como um kamikaze do teu amor, faz qualquer coisa. Ele perdeu toda aquela disposição de se voluntariar para as grandes causas, para as grandes coisas, para os grandes desafios, para as grandes solidariedades, para as grandes generosidades, para as causas impossíveis. Perdeu. Agora olhe para o seu coração, não precisa fazer uma viagem muito distante, e veja como toda vez que isso se instala em você, as consequências são essas. É ou não é? Eu estou aqui enganando alguém, ou inventando uma historinha para fabricar uma indução posterior? Não é assim não. Concluindo, meus amigos, eu queria lhes dizer o seguinte: todos nós somos pecadores. A gente não é pecador porque peca, a gente peca porque é pecador. Alguns de vocês vieram de grupos cristãos que ensinam que o indivíduo é pecador porque peca. Por isso é que ensinaram lá que quando você não estava fazendo nada errado, você estava santo, você era santo. Quando você fez alguma coisa errada, você deixou de ser santo. Porque na consciência deles, você é pecador porque você peca. No Evangelho, você peca é porque você é pecador. É por causa do que Davi disse:
Eu nasci em pecado, em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. É o que Paulo diz em Romanos 7. Desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Diz da dualidade dele, do pecado que o habita. Isso aí é essencial. Ninguém tem que fazer nada, ele não precisa do delito para ser. Tem a ver com quem eu sou. É por isso que Romanos também diz, depois de dizer que os romanos faziam surubas, que os judeus cometiam o pecado das arrogâncias da superioridade espiritual, que os pagãos alienados das ilhas faziam conforme lhes vinha consciência. Uns faziam bem, outros faziam mal, mas quem fazia o bem fazia. Para no final dizer, todos pecaram e todos igualmente carecem da glória de Deus. Independentemente da suruba romana, da arrogância da superioridade judaica ou da alienação dos povos das ilhas pagãs, todos igualmente carecem da glória de Deus por causa do pecado essencial que habita em mim. Por isso eu peco, porque eu sou pecador. É o fruto que nasce da mangueira, é manga. O fruto que nasce de quem é essencialmente na sua natureza uma mangueira é manga. O fruto que nasce de quem é essencialmente na sua natureza pecador é pecado. Por isso eu peco com tanta naturalidade. O meu caminho natural é pecar. É egoísmo. A gente fica pensando em pecado, você vai pegar a mulher do próximo, o marido da vizinha. Não, isso começa em outros lugares. É inveja, egoísmo, é comparação, é antipatia, é maquinação, é querer tomar o lugar, é dizer, não, ele não vai saber, mas eu vou pegar esse quinhão dele que vai ser meu, é desenvolver uma ira contínua, é ficar olhando e vendo qual será a chance daquele indivíduo se dar mal para você sentir aquela alegria piedosamentezinha distante, dizendo assim, o Senhor é bom, não deixou nenhum equívoco, o safado padeceu. Tudo isso é a nojeira do nosso pecado. Enquanto a gente bota a coroinha do sacristão na cabeça. Mas ele está presente em nós. Todos os dias. E a gente tem que trabalhar contra ele. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Nós somos chamados a não alimentarmos esse pitbull que quer crescer em nós, a deixarmos morrer de fome e alimentarmos a dimensão do homem espiritual que quer crescer segundo Deus no entendimento. Mas a terceira manifestação de pecado é aquilo que Paulo chama em Efésios 2 de delitos, que são os pecados deliberados. É esse pecado do Davi na varanda, que olha a Batseba lá embaixo, tem todo o tempo para pensar, arquitetar, desejar, conceber, imaginar, planejar, trazer, pegar, fazer, usar de novo, manipular, matar o marido, ficar na boa, pensar que está tudo sob tranquilo, sob controle, que varreu para debaixo do tapete. É o delito. Por isso é que ele diz que nós estamos mortos em delitos e pecados. O pecado essencial e esse pecado deliberado, que é o que acontece como fruto dessa essencialidade, que em sendo alimentada só cresce na sua produção horrorosa. Estou dizendo isso para concluir, dizendo o seguinte: olhe para o coração hoje à noite, sabendo que existem algumas possibilidades. A primeira é de que você esteja vivendo atormentado pelo pecado neurótico, que é aquele pecado que a religião ensinou, que a sociedade, o pai, a mãe, a família, o superego, seja lá quem for, determinado. Que é extremamente neurótico muitas vezes, não tem nada a ver com Deus, nem com o Evangelho, tem a ver com imagem, com comportamento, com o que esperam de você, com reputação. E tem um bocado de gente que sofre disso o tempo todo. Tem gente que chega aqui vindo de grupos religiosos por aí a ponto de ser internado, apavorado, trêmulo, desesperado, por causa de um monte de pecados inexistentes, mas que foram colocados sobre o indivíduo como, não um guarda-chuva, como uma capa de opressão espiritual sobre o coitado. Esse pecado não existe.
esse pecado é doença psicológica, esse pecado é herança religiosa, esse pecado tem que ser largado aqui como coisa que nunca existiu, apenas como condicionamento seu pela sua fragilidade mental que se entregou ao comando de algum ditador adoecido e tarado que se tornou o seu pastor, o seu bispo, o seu guru. Pare com isso. Segunda possibilidade é de que você, por excessos de sensibilidades, de justiças próprias, de ter sido condicionado a se auto-justificar, a impressionar os outros, a ser o bom filho, o bom elemento, a ovelha branca e não negra, o cara responsável, a figura em quem se penduram todas as responsabilidades, o homem de bem que você quer ser. E aí, no meio do caminho, você começa a perceber dentro de você que você não é de fato dentro daquilo que você representa do lado de fora, que você faz o bem a um monte de gente que você está com vontade de dar tapa na cara, que você dá carona para um bocado de gente que você tinha vontade de abrir a porta e chutar o cara para o lado de fora, que diz, pô, você não se emenda, meu irmão, uma semana depois da outra você nunca muda de conduta, sempre acha que eu posso ser o seu motorista até o desvio da rota. Ah, rapaz do céu, claro, meu irmão, vamos junto, amado. Ai, desgraçado. E aí vai, esse tipo de coisas vão crescendo, chega um momento que o cara olha e diz, eu sou uma farsa. E aí quando ele diz, eu sou uma farsa, e todos nós somos mesmo, o grande trabalho da gente é deixar de ser farsa, é fazer com que o ser de fora e o ser de dentro se harmonizem, de modo que o de fora apareça, o de dentro apareça do lado de fora com beleza, ao invés de que o de fora seja apenas a máscara que esconde a feiura do de dentro. Como diz Provérbios, assim como o rosto é refletido pela água, a esperança da sabedoria é que a face reflita o lago, o rio verdadeiro, da imagem verdadeira e sincera do interior da gente. Mas essa segunda condição se manifesta para todo lado, como doença psicológica o tempo todo. E tem uma terceira, que é essa do delito mesmo, que não precisa ser uma coisa brutal, como aconteceu entre Davi e Urias. Às vezes é muito mais sutil, mas vai virando crônico, constante. E olha aqui, aonde um Davi pega uma Batseba, sempre um Urias vai morrer. Pode até não morrer de morte morrida, mas vai morrer psicologicamente, vai morrer espiritualmente, vai morrer na dignidade dele, vai morrer num monte de coisas, vai morrendo de sufocação. Há um tempo atrás eu li o Richard Gere dizendo que ele tinha parado de trair as mulheres. Aí eu digo, bom, será que foi o budismo? Porque ele virou budista, né? Será que foi o budismo? O budista não devia trair as mulheres, o cara devia negar todo desejo, dizer eu não sou, eu não desejo, eu não tenho nem aquilo. Então, não sinto nada. Então, é isso que ele devia fazer. Então, aí eu falei, será que foi o budismo? Depois eu vi que não. Ele disse que parou de trair as mulheres por uma razão pragmática. Elas sempre sabem. Aí eu fico ali, nunca me dei bem numa. Penso que eu sou o rei da cocada preta, às vezes elas nunca descobrem, mas elas sempre sabem. Mesmo quando não ficaram sabendo, nunca deixaram de saber. Aí quando fica sabendo, você sabe, em geral acaba tudo. E quando não acaba tudo, acaba mesmo. Porque não acaba para fora, mas na maioria das vezes acaba dentro. Ficam juntos, mas ninguém se confia, acusação, é esse, é aquilo, é o inferno, né? Residência no condomínio do Capiroto, no noroeste do inferno, ou no sudoeste, em algum desses lugares novos, por aí. Mas acaba. Ou então, o que acontece é numa hora dessa, e a gente sabe por experiência, é quando essas coisas se instalam e se instituem, o que vai surgindo imediatamente dentro da gente é a fuga de tudo quanto um dia foi precioso para nós. Por isso ele conclui, e eu concluirei também, dizendo o seguinte: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, da minha salvação,
e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu estudaria, e não te agrada de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. No verso 13 ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação, e conclui: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Que somente o cínico consegue estar vivendo nesse estado e dizendo: eu quero pregar todo dia, toda noite, o máximo possível, eu não posso ver ninguém. Quanto mais em contradição de pecado eu estou, mais eu sinto vontade de anunciar a boa nova do reino de Deus. O cínico faz isso, ele não está nem aí. Tem gente que passa vivendo o resto da vida como Davi viveu aqueles 9 meses. Nunca mais se recupera, nunca mais tem coração, nunca mais tem sensibilidade, nunca mais ama a verdade, nunca mais abomina a mentira, não sente falta de Deus, se acostuma a tudo e acha que Deus está lá, vai continuar usando o nome de Deus, falando de Deus por conveniência, usando Deus como ideologia, como bandeira, como marca de inserção social em grupos, como disfarce para que eu mesmo seja acolhido no ambiente que diz que é de Deus. Mas Deus está lá e eu estou aqui, a gente já se entendeu, não dá certo mesmo, eu sou desse jeito, ele é do dele, eu nunca vou ser como ele quer, então eu vou ficar cantando para ele, dizendo que ele é legal, que ele é bom, pode ser que haja um crédito para mim, mas aqui quem manda sou eu e ninguém precisa saber de nada. Para pregar eu não prego mais, eu não estou mais afim de nada disso. Pensa em você. Você lembra assim que você conheceu o Evangelho, que você virou um carro velho? Carro velho que é onde para prega, né? Você onde parava pregava. Era um carro velho. Aí você foi, se você é um garotão, aí você estava andando bem 1 ano, 2 anos, não sei o quê, um garotão. Vamos tomar a imagem aqui, exemplo de um garotão. Aí apareceu uma mulher na tua vida assim, pá. Aí você diz: está repreendido em nome de Jesus. Esse negócio não está legal. Aí ela chega e diz: pô, você é maravilhoso, é uma pena que eu sou casado. Você, ai meu Deus, sai daqui. Encurtando a história, depois de você muito evangelizar, orar por ela, começar a dizer por você mesmo que ela estava com essa intenção em você, mas que você é forte. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e tendes vencido o maligno. Eu sou jovem, eu vou vencer o maligno, eu vou ganhar essa mulher para Cristo. E aí nesse processo inteiro ele acabou indo para o Motel Shalom. Motel Shalom, que é um motel que tem lá em Niterói, Motel Shalom. É o motel dos crentes, Motel Shalom. Você sempre diz assim: Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, irmão. Motel Shalom. Fica lá na rodovia Amaral Peixoto, você passa assim, está escrito Motel Shalom. É igual aqui em Brasília, que tem a Maranata, que vende argamassa de graça. Ai, ai, ai. Crente é um caso sério. Até na hora do cara fazer um motel, ele bota Motel Shalom, Motel Shalom. Que o Senhor abençoe tudo que for porcaria aqui dentro, mas em nome de Jesus será abençoado. Pois bem, quando você vê, você está no Hotel Shalom, com a sua quase ovelhinha. Aí acabou. Aí naquela semana você já chega para os amigos e diz assim: olha, sabe aquele grupo no qual eu participo lá, a gente prega? Eu não vou poder essa semana não. Estou podendo, aconteceram umas coisas aí. Na semana seguinte, olha, mês que vem eu vou, mas me dá um mesinho de folga. Aí depois de 3 meses você chega lá e diz: olha, eu não estou muito em condições. Aí você resolve chamar aquele melhor amigo. Diz: cara, sabe o que está acontecendo? Estou pegando aquela mulher, minha mão. Aí o cara: não faz isso, meu querido, não faz isso, meu querido. Eu sei, mas eu não consigo, eu não largo esse negócio. Estou desgraçado, eu não vou pregar nunca mais, eu não vou fazer nunca mais, não quero saber de mais, não consigo mais nem ir lá nas reuniões. Cantar para mim é uma tortura, orar é uma miséria, ouvir a palavra é insuportável, eu não quero mais isso, eu não estou aguentando, eu não estou suportando. É familiar para vocês esse sentimento? Já notaram que as alternativas numa hora dessa são 2? Ou o cara vira aquele fariseu mesmo, que vai safadissimamente ao lugar
bate no peito. Fariseu. Pá! Ó Deus! Graças te dou, porque eu não sou como esse que está aqui ao meu lado, adúltero. Eu não sou, não, eu só contrato menina de programa. Adúltero eu não sou. Para ele faz diferença. Total nos céus. Nem roubador, dou meu dízimo e jejuo 3 vezes por semana. Muito obrigado, que eu não sou também como o resto dos homens. Ele até não tem muita certeza se ele é homem mesmo, mas ele não é como o resto. Essa é a primeira alternativa. O cara vai ficando casca grossa, vira isso aqui, vira crente. vira presbítero, sem se importar com nada. A segunda alternativa é subir como um publicano, batendo no peito e dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador, e descer justificado para casa. Agora, isso serve uma vez, 2, 3, mas ninguém pode instituir a vida do publicano, né? Só, graças a Deus, aí já o publicano vira antifariseu, mais fariseu que o fariseu. Quer dizer, graças te dou a Deus, porque eu não sou como este fariseu que jejua, que não adultera, que não é como os outros homens e que me odeia. Graças a Deus eu não odeio ele, mas também não quero ser como ele. Quero continuar a ser como eu mesmo, que sofro dessa sinceridade maravilhosa que me faz chegar aqui e dizer que eu sou safado mesmo, Senhor. Mas eu sou honestamente safado, Senhor. Semanalmente safado, Senhor. Continuamente safado, Senhor. E tu sabes a sinceridade da minha safadeza. Tu sabes que eu choro sobre ela. Tu sabes que eu não gosto dela, só não tenho poder de largá-la. Mas tu sabes, Senhor, como eu a odiarei até a morte, embora eu a faça até morrer. É assim que a gente vai. O chamado de Deus é para fazer como Davi fez. Cria um coração puro em mim, me dá um espírito voluntário, renova a minha mente, me faz cantar de novo de júbilo, de alegria, me faz andar com a multidão do povo, ao invés de fugir das pessoas, me ajuda a ter de novo alegria em encontrar gente que te ama, que te louva, que te celebra. Coloca a palavra da salvação na minha boca, me ajuda a ter de novo a alegria de ensinar aos transgressores o teu caminho e de ter o gozo de ver os pecadores se converterem a ti. E quanto a mim, eu não tenho sacrifício nenhum a fazer, barganha nenhuma a propor, não tenho sacrifício a oferecer, porque tu não te agrada de nada disso. Eu te ofereço ao meu coração quebrantado e contrito, porque eu sei que a este tu não desprezarás. Esta é a palavra do Senhor para hoje. Você pode voltar para casa dizendo: eu sabia disso desde os meus tempos de escola dominical. Então vai tu e faz isto. Já que tu sabias, faze. Se sabias e não fazes, não digas que sabia, porque dizer que sabe o que não se faz é chamar juízo para si. É melhor não saber do que saber rejeitando. Por isso nem diga que sabe, se ficou sabendo, saiba agora para o seu bem. Comece hoje a tratar disso como quem olha para o Senhor sabendo que se o coração está arrependido é porque o perdão já foi dado. Toda vez que o teu coração estiver arrependido, levanta a cabeça e diz: obrigado, Senhor. Porque se eu estou arrependido, é porque eu já estou perdoado. Porque o teu perdão precede o meu arrependimento. Eu só me arrependo porque tu me perdoaste antes. Eu só te amo agora porque tu me amaste primeiro. Todos os processos começam em ti. Se eu respondo, é só a resposta à tua proposta. Se eu estou arrependido, é porque a graça do perdão emulou em mim o arrependimento que hoje me põe em pé. Então, não fique chorando 2 anos. Levante hoje, enxugue as lágrimas, agradeça ao Senhor. Creia que o escrito de dívida que havia contra você, contra Davi, contra mim, contra qualquer um foi rasgado e que os principados e potestades estão envergonhados e você pode se levantar com a cabeça erguida, purificado, lavado, limpo e com a possibilidade de caminhar em júbilo e alegria, ensinando o caminho bom àqueles que em você virem a graça de Deus estampada. Vamos ficar em pé pedindo a Deus que chova, Senhor, que